Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro aqui que eu demorei um pouco para processar esse livro, assim, porque ele teve um impacto em mim grandioso, assim, sabe? Antes de eu dar a ficha técnica dele aqui, eu já quero falar um pouco da minha opinião, porque esse livro me surpreendeu. É escrito pelo meu autor favorito, um dos meus autores, não, o meu autor favorito, digamos assim. Eu já tô longe de ler todas as obras dele, mas a cada obra que eu leio dele, permanece ele como o meu autor favorito, surpreendentemente. E esse não é um livro no qual ele é conhecido, né? O gênero desse livro não é o que esse autor é conhecido, mas eu sempre pesquisei bastante sobre esse autor e sobre os livros dele, né? Eu devo ter lido uns 20, 25 livros dos mais de 70 que ele tem aí lançados. Ele não para de lançar livro, ele é uma máquina de escrever. Esse é um trocadilho bem interessante, máquina de escrever, né? Só que esse livro aqui, que eu vou falar hoje, ele sempre aparecia na lista dos melhores livros desse autor. E eu nunca tive muita noção sobre o que era a história. Obviamente que eu sabia da capa, de como era um pouco... que não era um livro de terror, que é o gênero no qual esse autor é conhecido. Mas, porém, eu nunca tinha colocado ele na minha lista de leitura. Até recentemente coloquei ele na minha lista de leitura e estou muito feliz de ter colocado. Ele não é um livro rápido, mas a história faz com que ele seja um livro rápido no final das contas, tá? Quero muito falar dele, a gente tem bastante coisa para falar dele. Antes de mais nada, quero agradecer pela audiência. Se você não é inscrito aqui no canal do YouTube, por favor, se inscreva, dê like no vídeo, comente também. Quero entender se vocês já leram esse livro aqui ou não. E se você estiver no Spotify, também me siga no Spotify, também comente aqui no episódio do Spotify, é sempre importante. E lá no Instagram eu tô oficialmente utilizando meu Instagram pessoal, @DiegoSgon. Volta e meia eu posto lá, mas quando eu posto no Diego S. Gon lá no Instagram, beleza? Antes de mais nada, então, deixa eu passar a ficha técnica desse livro aqui e falar um pouco mais sobre o porquê que a galera ama tanto esse livro desse autor aqui, beleza? Bom, o nome do livro é Novembro de 63, eu tenho a capa dele aqui no meu tablet, dá pra ver que o tablet tá um pouco sujo, mas o nome do livro é Novembro de 63, o autor Stephen King, obviamente vocês já devem saber, né, pelo título do episódio aqui, pela descrição. A capa diz aqui, JFK morto a tiros, LBJ empossado. Então, essa é a capa aqui. E é uma capa colorida, bem, bem bonita, assim, ela remete a um jornal mesmo, né? E deixa eu passar mais informações aqui da ficha técnica dele. O ano original de publicação. Me surpreendi, eu pensei que ele era mais velho até, 2011. Então, se vocês estiveram ouvindo e assistindo esse episódio quando ele foi lançado, em 2025, aí uma matemática rápida, 14 anos de existência desse livro. A editora desse livro aqui no Brasil, obviamente, é a Suma, é a grande editora ali que sempre publica, pelo menos nos últimos anos, né, os livros de Stephen King. E o livro contém 728 páginas, exatamente, 728 páginas, quase 1000 páginas aí, faltando umas 200 e poucas páginas para ser um livro de 1000 páginas. Então é um livro bem grande, é uma história bem épica, digamos assim. E deixa eu passar um pouco do resumo do livro, tá? O que acontece? O livro, ele conta a história do protagonista chamado Jake Epping. O Jake Epping, ele é um professor de ensino médio e também faz ali alguns bicos de supletivo. E ele tá nos anos atuais, digamos assim, né, no presente, e ele tá lá lecionando, tal, ele tem os seus alunos, tem os alunos do supletivo também. E aí, de uma maneira meio surpreendente, ele acaba descobrindo por um amigo dele, que esse amigo, ele tem uma lanchonete, é um amigo um pouco mais velho, e esse amigo, ele tem uma lanchonete dentro da cidade do Maine, que obviamente é onde tudo isso se passa, né? Na verdade não é Maine, é Lisbon Falls, que eu não sei se é no estado do Maine ou não, mas enfim. A história se passa em Lisbon Falls, e esse Jake Epping, ele descobre
que o amigo dele, na lanchonete dele, na parte de trás da lanchonete, ele tem um portal de viagem no tempo. Mas não é qualquer portal de viagem no tempo, tá? Ele é um portal de viagem no tempo onde, quando tu passa por esse portal, é numa dispensa ali de ingredientes da lanchonete desse cara que é amigo do Jake, tu é transportado diretamente para o ano de 1958. Outro ponto que eu não mencionei. O título original do livro, em inglês, é 22 de novembro de 63. No caso, no padrão de data americano, 11/22/63. E aqui no Brasil ficou novembro de 63. Por que essa data é tão importante, tá? Porque essa é a data a qual o JF Kennedy, o então presidente dos Estados Unidos, acaba sendo assassinado com um tiro na cabeça, e tem vídeo disso, se eu não me engano tem até no YouTube esse vídeo, tá? Realmente do tiro e sem censura nenhuma, o que é surpreendente. E é essa data, 22 de novembro de 63, que ele acaba sendo baleado. Por isso que a capa do livro é essa, né? É o JFK morto a tiros, LBJ empossado, tá? Então, por isso que é a capa. E aí o Jake descobre, então, esse portal para 1958. Tá, mas por que, assim? No final das contas, o King não explica aqui a existência do portal, mas ela nem é tão importante assim, tá? E aí, quando o Jake descobre, e o amigo dele, esse amigo velho, ele descobre essa questão do portal e da viagem no tempo e tal, esse amigo dele, que o nome dele tenho aqui, o Al Templeton. O Al Templeton, ele é o dono da lanchonete, ele tem acesso a esse portal do tempo, e ele descobre que ele volta para 1958, e sempre num determinado momento de 1958, se eu não me engano é em setembro de 58. Então, não importa quantas vezes tu vai e tu volta, depois eu vou falar um pouquinho mais das regras da viagem no tempo desse livro aqui, mas quando tu tá no presente, tu atravessa para 1958, tu sempre volta para o mesmo local, para o mesmo ano, para a mesma data, para o exato momento. E aí, já é uma premissa bem interessante, né? Mas o grande plot desse livro é o quê? O Al Templeton, ele tem por ele ter descoberto isso na lanchonete dele, a missão de vida dele era justamente salvar o JF Kennedy de ser assassinado, como aconteceu na vida real, e o JF Kennedy realmente foi assassinado. Então é uma história que envolve fatos reais, que é o assassinato do presidente dos Estados Unidos em 63, com o ficcional, né, que é realmente essa viagem no tempo, obviamente. Então, a grande missão de vida do Al Templeton é voltar no tempo e prevenir o eventual assassinato do então presidente. Porque daí ele explica, né, que tu imagina como o mundo seria caso o JF Kennedy não fosse morto e tal. Só que o grande ponto é esse. O portal te transporta para 58. O assassinato acontece em 63. Ou seja, são 5 anos aí de diferença. Quando a pessoa volta do presente para 58, para que ela possa vivenciar o assassinato, ela tem que realmente ficar lá no passado durante 5 anos, para que eventualmente tu consiga se encontrar com o assassino do presidente, que fatos reais ele é conhecido, né? Ele foi descoberto e tal. E eventualmente acabar matando ele e tal. Só que tem várias... Esse é o grande plot do livro, né? Só que aí o Al Templeton, ele já tentou fazer isso durante vários anos. E por tantas tentativas que ele teve, ele não obteve sucesso em nenhuma delas. E ele já tá nos finalmente da vida dele. Então ele meio que passa isso pro Jake, de tipo, olha, seria legal que tu pudesse pelo menos tentar, porque eu não consegui. Eu tô resumindo bastante aqui, não tô dando nenhum spoiler, tá? Essa é só a superfície da história como um todo, tá? E por que o livro é tão bem avaliado? Esse é o plot geral, né? Daí, obviamente, não vou falar aqui se o Jake consegue voltar no tempo, se ele aceita essa missão e se ele realmente consegue prevenir o assassinato do presidente ou não. Mas um ponto que eu trouxe lá no começo do episódio, por que esse livro ele é tão bem avaliado, né? Eu,
Como eu já falei, eu já li de 20 a 25 obras do Stephen King. No meu ponto de vista, o melhor livro dele até então era o Dança da Morte. Dança da Morte, para quem não conhece, é um livro de mais de 1000 páginas que conta sobre um vírus que é o caixeiro viajante, alguma coisa assim. É um vírus que elimina toda a população da Terra, somente 2% da população da Terra permanece vivo, e aí esse 2% acaba criando uma sociedade nova, só que tem uma sociedade, parte da sociedade é do bem, outra parte da sociedade é do mal, e tem um pouco de espiritismo e coisas sobrenaturais acontecendo também. Mas é um livro muito bom, um livro realmente épico, Dança da Morte. Mas devo dizer que esse aqui, no momento, acaba sendo o melhor livro de Stephen King pra mim, na minha opinião. Dos que eu li, obviamente, não li todos eles. Diego, por quê? Por que tu acha isso? É que essa história aqui, eu dei a premissa básica dela, mas ela é muito bem contada. Ela é muito bem contada mesmo. Quando o King volta, em alguns momentos do livro, pra 58... e tu começa a ver a jornada do protagonista, enfim, voltando no tempo, tu se sente dentro de 1958. O King, ele é muito bom em descrever cenas, e aqui ele simplesmente talvez seja a melhor obra na qual o Stephen King consegue descrever as cenas, porque é simplesmente bizarro como tu, enquanto lendo os textos que retratam 1958, tu se sente dentro dos Estados Unidos de 1958. É uma coisa assim, bizarra. São os costumes daquela época, o comércio daquela época, como é que era, as pessoas, como é que as pessoas interagiam, quais eram os hobbies daquelas pessoas, se elas gostavam de esporte, se elas gostavam, quais eram as notícias daquela época. Assim, é muito, muito foda o que o Stephen King faz aqui em descrever o passado. Eu acho que esse é o grande, pelo menos na minha opinião, se tu fosse perguntar, tá, Diego, por que Novembro de 63 acaba sendo o melhor livro do King pra ti? Eu diria 2 pontos, 2 razões. O primeiro é essa habilidade que o King tem de escrever coisas, de escrever cenários, e aqui ele simplesmente é 10/10, assim, é mais que isso. Ele consegue com maestria descrever as cenas do passado, principalmente do passado, tá? E aqui, como eu falei, eu me senti nos Estados Unidos de 1958, e depois, eventualmente, nos anos 60, né? Os detalhes que ele passa, somente quem viveu essa época que o King viveu, né? Ele é americano, ele nasceu e cresceu nos Estados Unidos, somente quem viveu essa época consegue descrever os detalhes que ele traz aqui. Obviamente que quando ele escreveu, provavelmente ele usou um historiador ali para ajudar ele e tal, porque ele realmente não estava em todos os Estados Unidos durante a infância e adolescência dele para saber os costumes de todas as regiões. Mas aqui é um trabalho maestral, assim, de conseguir escrever as cenas e eu fazer com que o leitor se sinta dentro dos Estados Unidos daquela época. É bizarro, assim. E o segundo motivo pelo qual eu vejo, assim, do motivo pelo qual esse livro é tão bem avaliado são os personagens. Então, tu não consegue não se apegar a alguns personagens aqui, principalmente ao protagonista, porque se tu for, independente da tua posição política, é uma tarefa muito hercúlea, assim, tu voltar no tempo pra prevenir um assassinato, assim, sabe? Ainda mais um tão grandioso quanto de um dos presidentes dos Estados Unidos, não interessa qual seja. Então tu se sente, é uma história muito relacional, assim, tu consegue se relacionar muito bem com o protagonista e com os personagens que ele encontra durante essa viagem ao passado e no presente também. Realmente é bizarro, assim. Como eu havia falado anteriormente, esse não é o gênero pelo qual o King é conhecido, né? O King é conhecido pelo terror, tem It, A Coisa, tem O Iluminado, Christine, Carrie, A Estranha, enfim. Aqui eu não vou chover no molhado falar o porquê que o Stephen King é tão conhecido como é. Mas aqui ele se aventura em outras, um drama /ação /ficção científica, que realmente também o King se destaca tanto. Não é novidade que o King saiba escrever outras histórias. Ele escreveu Sonho de Liberdade, que eventualmente virou filme, um baita filme. Se eu não me engano, ainda permanece o filme com a maior nota no IMDb.
é o A Espera de um Sonho de Liberdade, que é baseado em um conto do Stephen King, que, se eu não me engano, o conto está presente no livro 4 Estações do Stephen King, que não é nem Um Sonho de Liberdade o nome do conto, é a Rita não sei das quantas lá, que é o cartaz no qual, atrás do cartaz, o cara lá que vai fugir da cadeia faz um túnel e, enfim, não vou dar spoiler nem nada. Mas ele já escreveu Um Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre também é dele, A Longa Marcha, que é um livro que eu li recentemente que não tem relação com terror, mas é um tipo diferente de terror, digamos assim, um terror do ser humano, mas não é um terror sobrenatural, que o King é conhecido pelo Iluminado, It, a coisa e tal. Então não é algo fora da caixa, fora da curva, ler um livro do King que não seja de terror e que seja interessante. Aqui, outro ponto importante, eu mencionei ficção científica, mas só porque tem viagem do tempo, tá? Aqui, o que eu mais gostei desse livro, talvez, é que o King, ele, por mais que tenha viagem no tempo no livro, o King não passa muito tempo explicando e justificando essa viagem no tempo. Por que o portal tá na parte de trás da lanchonete do Al Templeton, que é o senhor que descobre esse portal de volta pro tempo? Não tem um motivo, assim, não tem um motivo claro. O King não se interessa em dar uma justificativa física quântica aqui para a existência dessa viagem no tempo. Porém, eu vou entrar no meu próximo ponto aqui, ele explica as regras da viagem do tempo nesse livro. Vocês sabem, toda a história que envolve viagem no tempo tem a sua forma de acontecer. A viagem no tempo do De Volta para o Futuro é uma linha contínua, assim, tu volta no tempo. Se tu eventualmente mata o teu pai ou teu avô, tu desaparece do presente, porque é uma linha contínua. Já a viagem do tempo, por exemplo, dos Vingadores, o filme mais recente aí da Marvel relacionado aos Vingadores, a viagem do tempo, quando tu retorna e tu muda alguma coisa no passado, tu cria um multiverso, tu cria uma outra variante daquele universo. Então, não necessariamente tu não tá mudando o teu presente atual, tu vai mudar alguma coisa que vai criar uma outra sequência, o presente 2.0, por exemplo, no qual aquela mudança que tu fez no passado aconteceu. Então, são regras diferentes. Aqui nesse livro, como é que funciona a regra, tá? Ele volta no tempo, beleza? Como eu falei, ele sempre volta por esse portal para aquela época. Quando tu retorna, ou seja, digamos que tu volta para 58 e tu fique 2 anos lá morando em 58. Deixa eu ver aqui. Cada 5 anos que passa, ou seja, se tu voltar e ficar de 58 a 63, a cada 5 anos somente 2 minutos passam no presente. Então, basicamente, se tu volta ao tempo, tu passa 5 anos lá, não passa praticamente nada de tempo aqui no presente. Porém, tu vive 5 anos lá no passado, entende? Então, tu vai envelhecer 5 anos. Por isso que o Al Templeton tentou algumas vezes matar o assassino do presidente, só que ele começou a envelhecer, porque ele estava tentando muito. Eu já vou dizer o porquê que é tão difícil fazer algo, porque na teoria é simples, né? Tu volta, tu mata a criança, o assassino criança lá e não vai acontecer nada no futuro. Não é bem assim. Então essa é a primeira regra, volta e a cada 5 anos no passado são 2 minutos do presente. E outra regra interessante é, tu volta para 58. Digamos que tu retorne, 5 anos depois, aquilo que tu criou no passado, que tu mudou no passado, vai permanecer no presente. Porém, se tu volta de novo para 58, tu reseta. Então tu reseta tudo. É como se tu tirasse o videogame da tomada, resetasse e começasse o jogo de novo. Então, se tu vai para 58 e volta para o presente e depois volta para 51 de novo, aquilo que tu fez na primeira viagem já vai resetar. Então, o ideal, claro, se tu conseguir mudar alguma coisa no passado, é não retornar para o passado novamente, para tu viver aquilo que foi mudado. Então, uma regra, de novo, que o King não se importa muito em explicar o porquê fisicamente, cientificamente isso acontece, mas simplesmente acontece. E o que me deixou muito feliz, porque aqui o King ele prioriza muito a história, a narrativa, os personagens, e não essa parte do porquê que esses personagens conseguem viajar no tempo, né? Então acho muito interessante isso. Como eu falei, um dos motivos pelo qual eu amei esse livro são os personagens. Os personagens, a gente tem o Jake Epping, que é o protagonista aqui
pega essa tarefa debaixo do braço e, enfim, não vou dar muito spoiler aqui. Tem o Al Templeton, que é o dono da lanchonete, também, digamos assim, entre aspas, dono do portal, né, que volta ao tempo. E tem outros personagens aqui, eu até anotei um aqui, mas eu não vou falar porque pode ser spoiler, tá? Mas tem, obviamente, o assassino do presidente, do JF Kennedy, e eu imagino o quanto que o Stephen King tenha tido de trabalho para pesquisar realmente a história real do assassino e o background dele, porque ele eventualmente puxou lá o gatilho em 22 de novembro de 63. Então, aqui tem o assassino presente. Tem outras coisas também que quando o Jake volta, ele não só se preocupa em mudar esse ponto específico da história americana. Obviamente, ele acaba querendo mudar outras coisas. Não tô dizendo que ele quer mudar, tipo, ele quer jogar na Mega Sena para ser rico no passado e ter um futuro melhor, enfim, não. Aliás, tem um pouco disso, tá? Mas não vou dar mais spoiler sobre isso. Mas ele tenta ajudar outras pessoas ao redor dele também com a viagem no tempo. Então, se tem um personagem lá que atualmente ele manca de uma perna porque ele, quando criança, sofreu um acidente, ele vai eventualmente tentar prevenir que esse acidente ocorra para que essa pessoa no futuro, quando ele retornasse ao presente, não tivesse essa deficiência na perna. Enfim, dando um exemplo aqui, mas ele se preocupa com isso. Outro ponto aqui, até tinha me esquecido de falar sobre as regras da viagem do tempo dele aqui. Daí tu se pergunta, tá, Diego, mas essa é um plot muito fácil, né? Beleza. Quer prevenir um assassinato, é que nem aquela história, tu voltaria no tempo pra matar o Hitler bebê, porque daí o Hitler não conseguiria crescer e não faria o que ele fez lá na Alemanha de 1942, 43. Mas aqui o King traz uma narrativa de que o passado é obstinado. Então, sabe aquele filme Premonição, onde tudo começa a acontecer para que eventualmente uma pessoa acabe morrendo? O passado meio que age dessa forma, então não é fácil tu mudar o passado. Então tem um determinado momento aqui que o Jake, ele volta, ele quer mudar uma outra coisa, e ele quer, sei lá, prevenir que uma família pegue o carro e dirija de ponto A para ponto B. Eu tô evitando ao máximo os spoilers aqui, tá? Não é simplesmente pegar e, sei lá, furar o pneu do carro dessa família, entendeu? Várias coisas começam a acontecer no caminho do Jake para que ele não consiga fazer o que ele iria fazer para mudar o passado. Então ele tenta pegar o carro não liga, ele tenta, sei lá, ir para o local específico onde está o carro da família e por alguma razão uma árvore cai no meio do caminho e ele não consegue passar, e aquele momento passado de um eventual acidente com aquele carro daquela família que ele quer tentar prevenir, acontece e aí ele não consegue mudar, então ele tem que voltar para o passado. Então, esse ponto principal de que o portal leva o Jake para 58 e não para 63 faz com que o leitor pense, não, ele vai ter que ficar 5 anos morando no passado para que ele consiga pegar o momento exato e conseguir prevenir o assassinato do presidente. Diego, por que ele não volta 5 anos atrás para eventualmente matar o assassino, mesmo antes do assassino pensar que gostaria de assassinar o presidente? Tem alguns conflitos morais também que o protagonista acaba se encontrando, dele pensando, tá, mas como é que eu vou matar esse cara aqui se ele nem fez nada de errado, digamos assim? Então tem um pouco dessa moralidade aqui no livro. Mas o ponto que eu quero falar aqui é que, assim, os personagens são muito memoráveis, o dilema dele, a história, porque tudo se culmina nessa data específica. Por isso que nos Estados Unidos o nome do livro é 22 de novembro de 63. Então tu fica naquela tensão de, será que ele vai conseguir prevenir isso? Será que não vai? Como é que é a construção? Como é que o assassino de um presidente, não importa qual seja, como é que é o passado dessa pessoa? O que levou essa pessoa a eventualmente pegar um rifle e atirar na cabeça do presidente dos Estados Unidos, que foi o que aconteceu na realidade, né? Então tem vários assuntos assim que eu me peguei muito... Sabe quando tu pega um livro assim, tu não consegue largar ele, tu fica ansioso
pra continuar lendo ele. Eu lembro que enquanto eu tava lendo ele, eu ficava durante o dia pensando assim, pô, espero que esse dia passe rápido para que eu possa pegar esse livro no final do dia e ler e entender o que aconteceu nessa parte da história, o que vai acontecer. Então tu fica numa tensão, numa animosidade, assim, numa animação para voltar a pegar o livro e para entender como é que esse livro se desenrola. Como eu falei, não é um livro curto, 728 páginas que eu comentei, então é um livro longo, mas tenha certeza que tem história para ser contada aqui, não tem barrigada, como outros livros do King que eu já trouxe aqui, como por exemplo Billy Summers, que é um grande livro para mim do Stephen King, mas na minha opinião tem uma barrigada ali, tem um Deus Ex Machina ali também para fazer com que a história ande. Aqui são 728 páginas de uma história que cada página, tu entende por que a página tá ali, tu entende por que aquele texto tá ali, tu consegue entender a cabeça do autor e do porquê que ele tá contando aquela história. Tem o livro do King sobre a escrita, que é um livro muito interessante, que o King é conhecido também por escrever livros grandes, né? O It é um deles, que tem mais de 1000 páginas, o Dança da Morte também tem mais de 1000 páginas, esse aqui tem quase 1000 páginas, tem outros livros dele que são bem grandes. Só que no Sobre a Escrita, que é meio que uma autobiografia do King, ele fala que a arte de escrever é a arte de editar. Então tu imagina um autor tão prolixo quanto o King ter que editar a história dele. Então imagina a história original desse Novembro de 63, devia ser, sei lá, 1500 páginas para cima, até mais. E ele foi editando. Então a gente só tem o filé aqui da história. E é realmente só o filé nessa história. Eu recomendo muito esse livro, assim. Se você gostou de outras histórias do King e talvez não curta muito o gênero de terror, pode ir muito, muito tranquilo nesse livro aqui, porque não tem terror, não é uma ficção científica chata. Não que ficção científica seja chata, mas tem algumas ficções científicas que, beleza, tu sabe que tu tá lendo ficção científica, mas tem aquele peso de explicar cientificamente por que as coisas acontecem. Aqui não tem isso, sabe? O King, ele simplesmente dá atenção aos personagens, dá atenção ao momento dos Estados Unidos de 58, ele dá atenção ao ambiente da viagem no tempo, do passado, do presente. Então tu se sente muito nos Estados Unidos de antigamente, e isso também me chamou muito a atenção. Eu sou bem curioso quanto a histórias antigas, assim, não tanto geopolítica, mas histórias mesmo, assim, do país, de como o país se deu como é que o país chegou ao presente dele, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, quanto outros países, assim. E aqui o King, ele cria uma fenda no tempo, assim, para que tu possa olhar para ela e entender como é que eram os costumes daquela época. Os carros da época, tu se sente assim, sabe? Eu peguei aqui alguns momentos memoráveis desse livro aqui, talvez falando um pouco sem o contexto, assim, não seja tão impactante, mas um que eu trouxe aqui, o Jake evita outros acontecimentos também, tem uma história com um dos alunos do supletivo dele, que um dos alunos, eu meio que falei por cima que ele sofreu algo na infância e o Jake tenta prevenir que isso aconteça. O Jake evitando que outras pessoas sofram um acidente na história. No final das contas eu já tinha falado desses pontos aqui, mas o final desse livro, meu pai, olha, o final desse livro, ele é muito bom, eu me senti num filme de ação, assim, sabe? Eu me senti realmente, enquanto eu estava lendo aquele livro, eu me senti assistindo um Missão Impossível, assistindo algum filme de ação, porque o final ele é tão eletrizante, assim, ele é tão tenso, tem tanta coisa na mesa, assim, tanta aposta na mesa para ver se acontece ou ver se não acontece, que eu simplesmente estava o que eles falam nos Estados Unidos, né? Na beira da cadeira, assim, sabe? Parecia que eu estava assistindo algo na TV, assim, meu Deus, o que vai acontecer? O cliffhanger atrás de cliffhanger, assim. Muito, muito bom, muito bom. E eu também tenho uma teoria que livros grandes,
quando a pessoa passa mais tempo com um pedaço de mídia, seja filme, série ou livro, a tendência é que a gente goste mais de livros que a gente passe bastante tempo, simplesmente porque a gente passou mais tempo. Então, para vocês terem uma ideia, as série de TV, Netflix e tal, elas têm a tendência de ter uma nota maior do que filmes, porque a série demanda mais tempo da pessoa. Então, se a pessoa investe 10 horas da vida dela numa série, ou seja, uma série de 10 episódios e 1 hora cada episódio, a tendência é que a pessoa goste mais da série do que de um filme, porque ela passou mais tempo. Então aqui, com um livro de 728 páginas, por mais que tu possa ler ele, sei lá, em uma semana, menos até, se tu só fazer isso, no meu caso pelo menos, tu vai gostar mais porque tu passa mais tempo com eles, assim. E aqui o tempo que eu passei com esses personagens aqui, ele realmente valeu muito a pena. Valeu muito a pena, é uma história e me animou para ler outros livros do King. Não que eu precisasse dessa reanimação, sabe? Porque o King é o meu autor favorito, mas esse livro aqui, ele abriu minha cabeça, assim, ele atualmente é o meu livro favorito do Stephen King. Sem sombra de dúvidas, assim. Eu não consegui largar ele, não tem explicação. Posso tentar ler Dança da Morte de novo para ter uma outra opinião. Já li O Iluminado, já li As Quatro Estações, como eu falei ali, dos contos, que tem o conto que foi baseado pro filme Um Sonho de Liberdade. Li Espera de um Milagre, li A Longa Marcha, li Carrie, li Jogo Perigoso. O que mais que eu li dele? Eu li bastante coisa dele, mas nada que eu li dele... Revival também li dele, mas nada que eu li dele chegou nem perto dessa história épica aqui do J.K. Appin e a sua saga para evitar ou não o assassinato do presidente dos Estados Unidos, J.F. Kennedy, que aconteceu dia 22 de novembro de 63. Recomendo muito, recomendo demais. É o melhor livro, personagens, temática dos Estados Unidos, a missão que tu se relaciona muito com o protagonista e com os outros personagens, e tu entende. Ele tem vários planos que ele tem que fazer para que eventualmente aconteça, porque o passado é obstinado, o passado não gosta de ser mudado. Então é uma história assim, um ponto de história interessante atrás de outro ponto de história interessante, uma coisa se conecta na outra, realmente tu não consegue largar. Eu não consegui largar, pelo menos. Tá certo, galera? Muito obrigado pela audiência, espero que eu tenha incentivado vocês se vocês gostam de Stephen King, pelo menos, ou pelo menos que se vocês não gostam, é difícil a gente pegar um livro de mais de 700 páginas de um autor que a gente não gosta para dar uma chance para ele, mas de qualquer maneira, se você gosta de Stephen King e não gosta, vá fundo nesse livro aqui, porque você não vai se arrepender. Beleza, galera? Obrigado pela audiência, por assistirem e ouvirem mais um episódio do Bookcast. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, @BookcastOficial no YouTube. No Spotify a gente também lá está presente com o Bookcast. Me siga lá também, se inscreva lá, me comente, dê o joinha aqui no vídeo do YouTube. E lá no Instagram, @DiegoSgon, é lá onde eu posto as leituras que eu venho fazendo. Quando eu posto episódio novo, também posto no Instagram. Muito obrigado por chegarem até aqui. Até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau.